E aí, antes da gente mergulhar de cabeça nos dados do Brasileirão, aquele recado rápido. Se esse tipo de análise mais a fundo te interessa, se curte entender a tática e os números por trás do jogo, já sabe, né? Dá aquela força pro nosso trabalho. Se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo, é isso que ajuda a gente a continuar produzindo esse material. Olá, tudo certo? Chegou a hora de dissecar a 13ª rodada do Brasileirão Série A. E olha, essa rodada promete, viu? Tem potencial para embaralhar tudo, tanto lá em cima na briga pelo título, quanto lá embaixo, na luta contra o rebaixamento. E é por isso que a gente vai fundo nos dados e na tática por trás dos principais confrontos. Então, fica aquela pergunta no ar, né? A gente sabe que futebol é paixão, é rivalidade, mas e os números? O que a análise fria dos dados nos conta de verdade? Quem chega com a vantagem real para essa rodada tão importante? Bora lá então, o nosso roteiro aqui está bem completo. A gente vai passar pela briga lá na ponta da tabela, por aquele bolo de times no meio e, claro, pela luta nervosa contra o rebaixamento. E lá no final, a gente fecha com o nosso veredito, tudo na base da análise. Vamos começar por cima, onde o bicho tá pegando de verdade, a disputa pelo título. Nessa altura do campeonato, cada jogo é uma final, não dá para vacilar, porque um pontinho perdido agora pode custar a taça lá na frente. E o primeiro jogaço que a gente vai botar a lupa é um verdadeiro teste de fogo para o líder. O Palmeiras vai até Bragança Paulista encarar o Red Bull Bragantino. Jogo duro, com certeza. E quando a gente bate o olho nos números, fica bem claro o porquê do Palmeiras estar na liderança, né? Olha só, não é só o melhor ataque, disparado com 26 gols, é também a melhor defesa. É o famoso time completo, que ataca muito bem e defende melhor ainda. Fica difícil competir assim. Mas agora, se liga nesse detalhe, que pode ser o pulo do gato tático do jogo. A análise mostra uma coisa impressionante. Dos últimos 10 gols do Palmeiras, 8 saíram de jogadas aéreas. E aí, qual um dos principais pontos fracos da defesa do Bragantino? Exatamente, a bola pelo alto. É o encontro perfeito. A maior força de um contra a maior fraqueza do outro. Fica de olho nisso. Agora, mudando de jogo, mas não de importância, vamos para um clássico que promete pegar fogo e mexer diretamente com a briga lá em cima. Atlético Mineiro contra Flamengo. Um duelo de gigantes, só que em momentos totalmente opostos. Um time em crise e o outro tá voando. E esse gráfico aqui escancara a diferença de momento. Não precisa nem de muita explicação, né? O Flamengo vem de 5 vitórias seguidas. Já o Galo tá naquela gangorra sem conseguir embalar. Em clássico, essa confiança faz uma diferença enorme. Para resumir a ópera, de um lado um Flamengo embaladíssimo com 6 vitórias seguidas, jogando muito. Do outro, um Atlético que, além de ter uma defesa frágil, que está sofrendo em média 1,5 gols por jogo, ainda vive problemas fora de campo. O favoritismo aqui tá bem claro para qual lado pende. Beleza? Saindo da briga pelo título, vamos descer um pouco. Chegamos no meio da tabela. Aquela zona onde a briga é quente por uma vaga em competição continental. É a chance de salvar o ano, de garantir um calendário internacional. E o jogo que a gente destaca aqui é Botafogo contra Internacional. Um confronto de dois times que vivem realidades, completamente diferentes. O Botafogo parece ter achado um novo rumo, enquanto o Inter ainda busca aquela regularidade no campeonato. E essa virada de chave do Botafogo, que vem de uma goleada espetacular de 4-1, tem nome e sobrenome. É o tal do efeito Carvalho. O novo treinador chegou e implementou uma identidade tática muito agressiva. Pressão lá na frente para roubar a bola perto do gol adversário. E olha, tá dando muito certo. E olha que interessante o que esse gráfico mostra. É um contraste de estilos fascinante. O Botafogo está no modo tudo ou nada. Jogos abertos, malucos, com média de 2 gols marcados e 2 sofridos. Já o Internacional é o oposto. Partidas mais amarradas, de placares magros, é a cautela contra a ousadia. E agora a gente chega na parte mais tensa, mais dramática da tabela, a luta contra o rebaixamento. Aqui cada jogo é uma batalha pela sobrevivência e o medo da queda assombra todo mundo. E logo de cara, temos um clássico de gigantes que dessa vez vale como uma final contra o rebaixamento. Corinthians e Vasco. 2 times enormes numa situação desesperadora, muito perto da zona perigosa. Agora se liga nesse número que aparece aí na tela. 10. Um número redondo, mas que representa um problema gigantesco, um verdadeiro pesadelo para o Corinthians nesse confronto direto. Pois é, 10 desfalques. É isso mesmo. São 10 jogadores indisponíveis para o Corinthians. Uma lista enorme com suspensos e um departamento médico lotado. Hugo Souza, Kaique, João Vitor. Imagina a dor de cabeça para montar o time para um jogo desses. É um cenário desolador.
Saindo desse clássico do desespero, a gente vai para outro duelo crítico lá embaixo. Remo e Cruzeiro. Um time que acabou de chegar na elite contra um gigante tentando se reerguer. E o ponto crucial aqui é o contraste de situações. De um lado, o Remo, que em casa é fortíssimo, faz do Mangueirão a sua grande arma, não perde lá há 4 jogos. Do outro, um Cruzeiro que viaja todo remendado, em crise de desfalques, peças-chave como Matheus Pereira, Fabrício Bruno e Lucas Silva, todos suspensos. É a espinha dorsal do time que fica de fora. Complicado, hein? Bom, depois de passar por todos esses jogos, de olhar número por número, tática por tática, chegou a hora do nosso veredito. Com base nos dados, quem leva vantagem nos principais jogos da rodada? Como a tabela resume, Palmeiras e Flamengo chegam como francos favoritos pelo momento que vivem. O Botafogo leva vantagem pela nova tática que encaixou muito bem, e o Fluminense, por jogar em casa contra o Lanterna, tem tudo para vencer. Agora, Corinthians e Vasco, esse é o jogo do salve-se quem puder, totalmente imprevisível. E para encerrar, fica a reflexão. Numa rodada com tantos confrontos diretos, com a tabela tão embolada em cima e embaixo, qual vai ser aquele resultado? Aquele placar que sozinho tem o poder de bagunçar o campeonato inteiro, de causar um efeito cascata em toda a competição. A resposta a gente vai ter no fim de semana.